Amém. Bem, a gente está nessa noite fazendo essa celebração, né, pela conclusão do nosso curso de membros. Todos, dos mais antigos aos mais novos, passaram, né, por essa etapa de 3 meses. Todo domingo de manhã, né, estivemos aqui após os cultos, após o culto da manhã, reunidos, estudando, meditando, aprendendo, tirando dúvidas. Período maravilhoso, mas chegamos ao final e eu quero nessa noite deixar algo que faz um fechamento para tudo que nós vimos durante esse período, né? Diz assim o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém, igreja? Senhor, nos conduza nessa noite, Pai, nessa meditação, que cada alicerce, cada princípio aqui, ó Deus, fique claro, nítido em nossos corações para seguirmos, para trilharmos, para que a nossa vida não seja feita de uma religiosidade vazia, não apenas de uma frequência a um templo, mas que ela seja fundamentada nos princípios da Tua palavra, para que a cada dia possamos ser vistos nesse mundo como a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não queremos ser conhecidos por nada mais, mas por sermos representantes do Senhor nessa terra, a Tua igreja, o Teu corpo, ó Cristo. Possamos brilhar a luz de Cristo Jesus, a Tua glória nesse mundo tão caótico, tão que vive em densas trevas. Sejamos nós luz nessa terra, sal nessa terra, para que possamos trazer a diferença, Senhor. Não por números, não por realizações, mas sim, ó Deus, para que todos olhem e possam dizer: ali está Jesus. Então, Senhor, nos abençoa nessa noite rica e abundantemente. Usa-me, me coloca em Tuas mãos. Senhor, nos conduza nessa meditação em nome de Jesus e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar. A gente passou esses 3 meses estudando um pouquinho e vendo principalmente as bases da nossa fé. Nós falamos sobre a nossa confissão de fé, o que nós cremos, que é baseado no credo apostólico, que muitos erroneamente pensam: isso é da Igreja Católica. E não, foi algo criado pelos apóstolos, para que a igreja, desde o princípio, tivesse uma confissão clara no que a igreja crê, no que nós cremos. Então, os apóstolos sentiram essa necessidade, e isso já vem desde aquela data, para que pudesse ser transmitido a todas as igrejas, né, princípios. Nós cremos nisso. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, né, no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo. Cremos que um dia Cristo voltará, que a palavra de Deus é a verdade que o Senhor deixou. Então, esses princípios são inegociáveis. Nós cremos nisso. E a nossa vida cristã tem que estar baseada nesses princípios. Então, a gente passou por isso, a gente viu essa confissão de fé, no que a Igreja Cristã Nova Vida acredita, no que nós cremos, o que nós seguimos. E certamente, de tempos em tempos, você, né, que fez o curso, tem esse material em mãos, de forma digital, e você deve lá revisitar, né, sempre. Não é, já fiz, já estudei, acabou. Não. São princípios que a gente, de vez em quando, está lá revisitando, relembrando, porque é a nossa fé, é a nossa confissão de fé, é a base da nossa vida cristã, é a base da igreja, e nós não podemos nos afastar disso, não podemos nos distanciar daqueles princípios, dizer: não, agora tem uma novidade aqui. Não,
Aquela é a base da igreja, tanto que os apóstolos fizeram questão de poder escrever, redigir isso, num tempo que havia tantas heresias, a igreja estava se espalhando, mas, ao mesmo tempo que a igreja se espalhava, a igreja também estava abrindo caminho para muitas heresias, para muitos falsos profetas, muitas coisas que foram surgindo, que foram complicadas, e a gente vê as epístolas, as cartas dos apóstolos, e vê como eles combatiam, né? Principalmente João, veementemente ele combatia as heresias, e eles sentiram essa necessidade. Então, isso é necessário para a gente também, de saber qual é a nossa confissão de fé. A gente passou também rapidamente pelo código de ética dos pastores, para a gente entender um pouquinho como um pastor na Nova Vida ele é selecionado, como acontece a ordenação, quais os deveres, as responsabilidades do pastor, que muitos pensam, o pastor ele é o dono da igreja, ele não deve nada a ninguém, ele faz o que ele quer. E na Nova Vida não é assim, né? Há regras, há princípios, né? A gente tem uma liderança, a gente tem que obedecer a essa liderança, né? Tem todo um código de ética que a gente tem que seguir, um regimento interno que a gente tem que seguir, e se não andar na linha, em certas situações não tem nem como conversar, né? Nosso bispo primar nem aceita, e está certo nisso, nem aceita certas conversas em certos princípios e valores, não podem ser negociados. Então, é algo criterioso, não se sai ordenando de qualquer maneira, algo que é muito bem pensado, muito bem analisado, em base de estudo, de oração, de avaliação de muitos homens de Deus. E nós entramos, onde eu quero agora me estender um pouquinho mais e recapitular e relembrar algumas coisas sobre a membresia cristã, o que marca uma igreja. E isso não serve apenas para nós, e essa deve ser a marca da igreja, isso deve marcar e ser a característica de uma igreja genuinamente cristã. Se a gente não vê certos princípios dentro de uma igreja, a gente já tem que falar, peraí, isso aí pode até ter nome de igreja, mas não é uma igreja, dentro dos princípios básicos da palavra do Senhor. Então, a gente estudou 7 marcas que devem caracterizar a igreja de Jesus, que a gente tem que olhar, a gente tem que lutar para que isso aconteça aqui, para que isso se realize aqui em nosso meio, nas nossas vidas, mas também que nos servem de parâmetro para a gente olhar uma outra denominação, uma igreja e tal, de repente você até muda de bairro, muda de cidade, né? E isso é um dos problemas grandes que muitos irmãos enfrentam, quando às vezes vão mudar de bairro ou de cidade e falam, poxa, não tem Nova Vida lá, e agora? Eu vou cultuar e fico, às vezes, fico mantendo contato, já achou a igreja? Poxa, pastor, está difícil, né? Porque quer procurar alguma coisa semelhante, mas fala, olha, tem heresia, tem isso, tem aquilo, e a pessoa às vezes fica preocupada, mas se você não tiver um parâmetro de avaliação, você vai ficar perdido. A gente tem que saber, independente do nome da igreja, se aquela igreja é genuinamente cristã. E não, isso, claro, não, a base não é, peraí, se canta, faz louvor sentado ou em pé, se bate palma ou não bate palma, se tem instrumento ou não tem, essas coisas, né? Se tem um monte de homem sentado aqui, né, na plataforma, a gente não tem. Isso são usos e costumes, né? Isso é liturgia do culto, e cada igreja tem suas nuances, tem suas variações. Não é isso, essa não é a característica que vai nos servir para identificar, não, essa é uma igreja verdadeiramente cristã. E sim, em primeiro lugar, a gente viu a pregação fiel e expositiva das Escrituras. Uma igreja cristã, ela tem que prezar pelo Evangelho, pela pregação das Escrituras, pelas sagradas letras, apontando sempre para Cristo Jesus, de forma expositiva, de ir ali esmiuçando o texto, não passando por cima ou criando interpretações vagas, dúbias, não, de lá, o que o texto está nos dizendo. E na quarta-feira a gente está fazendo muito isso, né? Eu e o diácono Lucas, a gente está pegando cada capítulo, né? E olhando, tentando ir ali nas entrelinhas, olha o que o texto está dizendo, olha por que ele escreveu isso, e aquilo nos ajuda a ter uma nova visão, um novo panorama da Bíblia. A segunda marca da igreja que a gente viu, a adoração bíblica
verdadeira e espiritual. A adoração tem que marcar uma igreja cristã. E a adoração não é apenas ter música, né? Que a gente pode encher aqui de música, botar um monte de coisa aqui, mas tem que ser criterioso. Qual o louvor que se canta? O que essa letra diz? Antes de a gente trazer um louvor para a igreja, a gente vai avaliar a letra, vamos ver o que está dizendo essa letra. Ela é bíblica? Ela tem alguma heresia no meio? Né? Não, então vamos tirar isso, não vamos cantar isso aqui, porque isso não exalta a Deus. Ela exalta a Deus ou exalta a nós? Porque tem muitas músicas cristãs, né? Gospel, como o pessoal gosta de falar, mas que falam só do eu, né? Eu. Só que a adoração não sou eu. A adoração é engrandecer o nome de Deus. Então a igreja ela tem que ser marcada por uma adoração bíblica, verdadeira, espiritual. A terceira marca de uma igreja, a comunhão na verdade, em santidade e amor. A gente viu a importância de uma igreja ser marcada pela comunhão dos santos. A gente ter essa coisa de viver como uma família de fé. Em santidade, em verdade, em amor. É difícil? Muito, né? Porque nós somos todos falhos e imperfeitos, cheios de problemas, e às vezes a gente tem que lidar com pessoas que estão com seus problemas também, e é difícil a gente conviver com pessoas que têm históricos de vida, têm problemas mil, e a gente junta tudo aqui dentro e fala, agora vamos viver juntos aqui, vamos conviver, vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus, né? Todos juntos aqui, mas fulano é assim, Beltrano é assado, não sei quem é dessa maneira, né? E a gente tem que conviver com aquela pessoa em santidade, em verdade e em amor. É um desafio, mas essa é uma das marcas da igreja, tem que ser uma marca da igreja. Em quarto lugar, marca a igreja cristã um discipulado abrangente e profundo no evangelho, onde a gente vai discipular pessoas. Não é encher a igreja de pessoas, vamos lá, a gente agora está com 100, 200, 300, não, só número, não. Discipular, ensinar a pessoa a caminhar com Cristo. Olha, viver com Cristo é assim. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que orar todo dia, em todo tempo, em todo lugar. Você tem que se santificar, você tem que abandonar o pecado todo dia. Você tem que mudar de vida, você vai ser inimigo do mundo, o mundo vai ser teu inimigo. Você vai perder amizades, parentes vão se afastar. Você vai ter que pagar um preço, talvez perder clientes, comércios, empregos. Mas é um preço a se pagar. Se você quer servir a Cristo, a gente tem que ensinar a quem chega para viver uma vida de discipulado com Cristo Jesus. Em quinto lugar, uma das marcas da igreja, de uma igreja genuinamente cristã, é o pastoreio competente e íntegro de um homem de Deus. E hoje a gente vê que as pessoas pouco se preocupam com isso. Qualquer porta aberta, entra lá a igreja, então vou entrar aqui. E não sabe quem é aquele homem, por quem ele foi ordenado, de onde ele veio, qual a sua história de vida, qual o seu histórico, não veem nada e saem, entrega a sua vida, vou deixar minha vida aqui para ser pastoreada por essa pessoa. E não sabem se aquilo ali é algo sério ou não. Então, temos que passar pelo crivo de ver qual o pastoreio. Que homem é esse? Ele tem responsabilidades, ele tem um caráter íntegro para que eu possa confiar a minha vida espiritual, a minha vida cristã. A igreja tem que ser marcada por isso. Em sexto lugar, um serviço sacrificial e fiel. Nós fomos chamados por Deus para servir, e a melhor forma de servir é dentro da igreja, porque nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir aos nossos irmãos. Isso é ser membro de uma igreja. Não é chegar e falar como num shopping, né? Você entra na loja e vem um vendedor, te mostra, eu quero isso, eu quero aquilo, e tá bom, agora deixa eu ir embora. E você vai embora. Não. Aqui não é um comércio, aqui não é um shopping. Aqui é o lugar que eu entro para glorificar o nome do Senhor e onde eu me disponho a servir os meus irmãos, a abençoar a vida de outros que estão precisando, muitas das vezes, muito mais do que eu. É um serviço
de sacrifício, que muitas das vezes a gente tem que se sacrificar pela vida do nosso irmão, em fidelidade ao Senhor, a gente tem que abençoar vidas, mas é para isso que o Senhor nos chama. E uma igreja tem essa característica, porque ela se abre ao serviço ao próximo. Em sétimo e último lugar, a gente viu a marca da igreja, evangelização verdadeira e abundante. Uma igreja cristã ela sempre vai se preocupar em salvar almas. Esse é o alvo primeiro da igreja, salvar vidas. Vidas que cheguem à casa de Deus e tenham um encontro real com Jesus, tenham as suas vidas transformadas, tenham a sua família transformada, seu casamento transformado, relacionamento com filhos. E, irmãos, Cristo é poderoso para transformar toda e qualquer vida. Todo e qualquer problema, não há impossíveis para o Senhor, amém? Não há. Aqui é o lugar e a gente tem que se preocupar com isso. E a igreja tem que ser marcada por isso. Você tem que falar de Jesus lá para os seus familiares que não conhecem a Deus, para os seus colegas de trabalho, de faculdade, em qualquer lugar, falar, ó, Cristo é o caminho. Talvez uns não virão para cá, procurarão outras igrejas, mas não importa, você está evangelizando para o reino de Deus. E, de repente, alguém vai chegar e vir para a sua igreja e falar, eu quero ir na tua igreja, que eu vejo o teu testemunho, eu vejo a tua conduta, e ali você vai poder ver uma vida se rendendo a Cristo Jesus. Então, a igreja tem que ser marcada por essa evangelização verdadeira e abundante. Mas o que a gente tem visto hoje em dia, irmãos, que o conceito de membresia em uma única igreja tem sofrido com o crescimento dos consumidores da fé, dos espectadores da fé. E a gente tem visto isso de um tempo para cá, de uns anos para cá, em que as pessoas estão mais preocupadas. Hoje eu vou em tal igreja, não, amanhã vai ter não sei o que na igreja tal, então eu vou lá. No outro dia eu vou não sei aonde, eu vou aqui, vou acolá, e a pessoa não tem compromisso com ninguém. Ou então ela diz, eu sou da igreja tal. Mas ela mal conhece o nome do seu pastor, não conhece os seus irmãos em Cristo, ela não vive a sua igreja, e ela vive perambulando de igreja em igreja, porque ela é um espectador, um consumidor da fé. Ela quer apenas algo que lhe agrade, algo que lhe satisfaça, ela não quer compromisso com Deus, ela não quer compromisso com a palavra de Deus, ela não quer viver uma vida reta e íntegra com o Senhor, ela quer saber o seguinte, o que a igreja tem para me oferecer? Isso tem crescido nos dias de hoje, essa falta de compromisso. A pessoa diz que é membro, mas é um membro assim, eu vou lá e assisto o culto e volto para a minha casa. Acabou. Mas isso não é ser um membro da igreja. Pessoas que estão apenas interessadas nos privilégios, nos serviços que a igreja pode oferecer, mas que não querem ter responsabilidades nem compromisso com a igreja. Não querem assumir nada com a igreja. Não tem, não posso, não dá, mas o que a igreja pode me dar? A igreja pode me abençoar, a igreja pode orar pela minha cura, orar para Deus abrir as portas de emprego para mim. O que a igreja tem para me oferecer? Mas o que você tem para oferecer para a igreja? O seu compromisso, a sua responsabilidade de frequentar um local, de ser usado por Deus para abençoar vidas, de trabalhar na obra de Deus, de sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas também. As pessoas não querem compromisso com nada, elas querem apenas receber algo para preencher a sua vida. Uma mentalidade consumista, individualista. As pessoas hoje querem fazer da igreja apenas um local de consumo da sua fé, e vendo só o seu próprio coração, as suas necessidades, os seus anseios, e o resto não importa mais. Pastores que mal conhecem os membros pelo nome, não sabem quem são, não sabem onde moram, não sabem com que trabalham, não têm o mínimo contato. E muitos têm vivido uma relação de membresia assim, que não é uma membresia, mas acham que é. Mas isso não é ser membro de uma igreja, tendo um pensamento, uma mentalidade consumista, individualista, um compromisso só enquanto tem um benefício ou interesse. Eu estou aqui na igreja enquanto está me agradando. No momento que não me agradar, se o pastor falar alguma coisa, alguém pisar no meu calo, eu saio daqui e procuro outro lugar.
Isso não é ser membro da igreja. Ser membro de uma igreja é você também passar pelos momentos difíceis. É você também estar ali nas horas críticas. É no momento que aquele irmão senta do teu lado, a pessoa não está bem, fala umas certas besteiras para você, mas você tem que falar, Senhor, como Jesus na cruz, perdoa porque ele não sabe o que faz. Né? E você tem que perdoar. Você tem que entender aqueles que são mais difíceis. E as pessoas não querem que todo mundo seja legalzinho, bonzinho. Não é assim, irmãos. Há pessoas na igreja que são pessoas difíceis, que vêm carregadas de problemas e que vai levar tempo para Deus tratar aquilo, para aquilo mudar. Mas as pessoas querem uma membresia onde, só qual o meu benefício, só o que é do meu interesse. Quando acabar, eu saio daqui. Se não fizer o que eu quero, eu vou para outra igreja, eu vou procurar outro local. Não. A membresia tem sofrido com a questão dos desigrejados, uma realidade hoje na igreja, não só no Brasil, mas no mundo, onde as pessoas dizem, eu sou cristão, mas eu não sou de igreja nenhuma, fico em casa. Não existe isso, a Bíblia não fala sobre isso. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, mas criaram essa ideia, porque talvez sejam pessoas feridas por lideranças, e há muitos que foram feridos, maltratados por maus pastores, por mercenários da fé. Existe. Pessoas que chegam, às vezes, na igreja destroçadas, com a vida arruinada, porque passaram pela mão de tantas pessoas que sofreram. E você tem que ali tratar. Falar, não, a solução não é você ficar longe. A solução é você procurar um aprisco onde você seja cuidado, onde você seja tratado. Mas as pessoas querem exercer a sua fé em Cristo de uma maneira individualista, interiorizada. Não, fica aqui no meu cantinho, eu vou viver na minha vida, mas sem vínculo nenhum com a igreja local. Não, eu não preciso de igreja. E eu, recentemente, eu já falei aqui na igreja, conversando com uma irmã em Cristo, e ela falou, não estou mais em igreja nenhuma, eu não estou mais em lugar nenhum. Mas eu falei, mas você tem que fazer parte do corpo. Não, mas eu faço meu culto em casa com a minha família, meu marido e minha filha. Eu falei, mas não é assim. E pastor, todos nós precisamos de um pastoreio, precisamos de alguém que lidere a nossa vida, precisamos disso, isso é bíblico. Ela, não, Jesus é o meu pastor. Eu falei, meu Deus, ela tem resposta para tudo, né? E a Santa Ceia que a gente participa, não, mas eu pego em casa o pão, pego lá um suco de uva e a gente faz a ceia em casa. Eu falei, meu Deus, porque é mais fácil viver de uma vida desvinculada, sem compromisso com nada, eu não devo nada a ninguém, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas só que isso não é igreja. Isso não é a igreja de Cristo, não é uma igreja genuinamente cristã. Escute só 3 frases que grandes homens da igreja falaram. Primeiro, Agostinho, bispo de Hipona. O desertor da igreja não pode estar em Cristo, uma vez que não está entre os membros de Cristo. Um dos maiores teólogos da igreja, depois do apóstolo Paulo. Não tem como alguém desertar da igreja e dizer assim, eu estou em Cristo. Não está. Ela está fora de Cristo. Ela saiu de Cristo. Lutero, um dos reformadores da igreja, disse, fora da igreja cristã não há salvação ou perdão dos pecados, mas uma morte eterna e maldição. Embora possa existir uma magnificente aparência de santificação. E aqueles que não querem viver como membros de uma igreja dizem, não, eu estou muito bem. Dão uma aparência de, não, graças a minha vida está maravilhosa e tal. E a gente vai ver com o tempo que essas pessoas vão definhar. Sua fé vai se abalar, vai esfriar. Isso é um fato que acontece. Nós não conseguimos viver fora da igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos uns dos outros, amém?
Diga para quem está do seu lado, eu preciso de você e você precisa de mim. Tinha até uma música antiga, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o... Chega, tá bom, vocês sabem. Então, já estão se animando já. Calvino vai dizer que ninguém pode ter Deus como pai sem ter a igreja como a sua mãe. Olha que comparação que ele usa, né? Ele fala, olha, se Deus é o seu pai, a igreja tem que ser vista como uma mãe, acolhedora, como aquele lugar onde eu sou ali cuidado, tratado, amparado, ensinado, como uma mãe ensina os seus filhos. Não há como desprezar isso. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo e a noiva do Cordeiro, amém? Nós somos a família de Deus, nós somos a família de Deus, somos cidadãos do reino de Deus, amém? Templos do Espírito Santo, amém. Onde Cristo é a pedra angular, e nós, seus discípulos, somos, como Pedro falou, pedras vivas, somos ovelhas do bom pastor. Quem é a ovelha do bom pastor? Diga amém. Somos ramos da videira. Amém? Sim, irmãos. Não tem como ser diferente. Temos que estar ligados. Eu faço as seguintes perguntas para você meditar. Como ser membro de Cristo longe do seu corpo? Como ser membro de Cristo longe do corpo de Cristo? Como amar o noivo e desprezar a noiva? É possível? Como ter Deus como pai e desprezar a comunhão com seus filhos? Olha o que é membresia. Olha o que é ser igreja. Como estar como estar sobre a pedra angular, longe das pedras vivas. São coisas interligadas. Como pertencer ao rebanho de Cristo e estar ligado à videira, mas se eu estou longe das ovelhas e dos ramos. Não há como, irmãos. A Bíblia deixa claro que a igreja é necessária, ela é o corpo de Cristo, e eu e você precisamos do corpo de Cristo para viver. Precisamos uns dos outros para viver. Amém? Fala de novo para o seu vizinho. Eu preciso de você. Quer falar cantando, né? Você precisa de mim. Não, chega. Vocês estão muito animadinhos. Irmãos, a igreja tem que ser central na nossa vida. Nós temos que amar a nossa igreja. Eu fico pasmo, eu às vezes fico passando por certos perfis aí do Facebook, Instagram, fico vendo as suas postagens lá. E às vezes eu vejo pessoas que falam mais de outras igrejas. Eu outro dia estava vendo uma pessoa, não vou falar quem é, né? Só Deus mesmo. Mas vi assim, meu Deus, eu fui andando mais de um ano de postagens de rede social. Não tinha uma postagem da nossa igreja. Mas de outras igrejas tinham várias. Falei, gente, tem algo errado? Será que o errado sou eu de amar a minha igreja? E não é porque eu sou o pastor, porque quando eu fui membro de Bom Sucesso, adolescente, jovem, eu amava aquela igreja, aquela era a minha igreja. Quando eu fui membro de Vila da Penha, eu amei aquela igreja, até sair de lá ordenado para abrir a igreja em Vila Velha. Por onde eu passo, onde eu passei até hoje, e hoje eu estou aqui, eu amo essa igreja. Eu amo esse lugar. Como é que a pessoa pode conviver, congregar e não ter esse amor pela sua igreja? Como ela não consegue ser central nas nossas vidas? Porque a igreja tem que ser central, tem que ocupar um lugar de primazia na nossa vida. Irmão, se eu não fiz compras de segunda a sábado, não é domingo que eu vou fazer, porque domingo eu estou na casa do meu Deus, do meu Pai, em comunhão com os meus irmãos em Cristo.
Eu não vou para mercado dia de domingo, porque domingo é dia de eu estar na casa do Senhor. A minha geladeira que espere segunda-feira, mas domingo é dia do meu Deus. Pessoas botam tantas coisas na sua vida. Domingo vai para festa, vai para estádio de futebol, vai para shopping, vai para cinema, vai para tanto, vai fazer tanta coisa. Por quê? Porque a igreja não ocupa lugar central na sua vida, lugar de primazia na sua vida, assim como for o nosso compromisso com a igreja, irmãos. A nossa participação, a nossa contribuição, o nosso testemunho, a nossa devoção, o nosso serviço, a nossa missão, assim vai ser a nossa saúde espiritual. Você quer ter uma saúde espiritual na tua vida? Viva a tua igreja, que você sempre estará de pé nos bons e nos maus momentos. Sempre. Mas a pessoa não quer viver a igreja. Tem muitos compromissos. Eu estou muito cansado. Descansa de segunda a sexta, dá um jeito, larga outra coisa para descansar, mas quer descansar domingo. Quer fazer tudo no domingo? Não, domingo não é dia de eu fazer nada, que fique lá esperando. Eu já falei, né? Aproveitar que a irmã Cátia não está aqui, né? Já falei que um dia eu vou tirar foto da minha casa, da sala da minha casa, domingo à noite, quando a gente chega da igreja. E depois que a gente troca de roupa. Vocês vão ficar assustados. Falar, meu Deus, mas eu não quero saber da minha casa estar arrumada domingo, eu quero saber de eu estar na igreja. Segunda-feira a gente arruma. E graças a Deus até hoje deu certo. Segunda-feira aquele corre, vai para lá, pega para cá, joga sapato para lá, pega isso aqui, vai lavar, aquilo não vai, guarda ali, isso aqui guarda lá, bota aqui, bota lá, acabou. Tudo fica legal, tudo fica em ordem. Segunda-feira a casa está arrumadinha, né? Graças a Deus, né? Estão os nossos faxineiros oficiais, né? Contratados por alto preço, né? E deixa lá. Eu não vou faltar à casa do meu Deus, deixar de estar em comunhão com você para arrumar a casa. Ela que espere lá. Irmãos, a nossa saúde espiritual depende da nossa igreja. É aqui que a gente ganha esse vigor. É aqui que a gente chega abatido e sai de cabeça erguida. É aqui que a gente chega triste e sai alegre e feliz. É aqui que a gente chega sem orientação. O que eu vou fazer? E a gente sai daqui com a palavra de Deus direcionando e dirigindo a nossa vida. É aqui na comunhão dos santos. De repente você sentou ali do lado de alguém. Você chegou ali na cantina, está batendo um papo, comendo um salgado, né? Hoje tem hambúrguer da irmã Jurema, né? Fazer a propaganda aí, né? Com batata frita, com refrigerante, guaraná. Tem tudo lá, né? E um pouquinho mais, né? E você senta ali, bate um papo com o irmão, de repente aquela pessoa te conta um testemunho, fala algo da vida dele, da vida dela para você, e você sai daqui renovado, fortalecido. E se você ficar em casa, se tu for para festa, para shopping, nada vai mudar, porque aqui é o lugar do teu socorro, aqui é o lugar que Deus transforma vidas e muda a nossa vida também. Não coloque outras coisas. Nós estamos, irmãos, fizemos esse curso, estamos aqui lutando para resgatar o valor da membresia local. Mas para isso tem muitos obstáculos a serem vencidos. Sentimentalismo, aquele medo, indisposição de se envolver de maneira integral e sacrificial. E muitos têm isso, né? Não, pastor, não quero me envolver em nada, não, porque tem medo. Os sentimentos é que mandam no seu coração e você tem que vencer isso. Mas é que eu já me aborreci. Vai sempre se aborrecer. Quer trocar comigo? Agora eu vou sempre começar a fazer essa pergunta para alguns irmãos. Quer trocar? Quer? Como é que, né? Você acha que eu não me aborreço, não? Vocês são lindos, maravilhosos, né? Vocês são o supra-sumo, né? Não são. Eu fico chateado com vocês, né? Mas eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que continuar servindo a Deus. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Então, as minhas ovelhas. Por que eu apacento as ovelhas? Porque eu amo a Cristo, não é porque eu amo você, não. Eu apacento você porque eu amo a Cristo. É dele que vem esse amor. Porque no momento que eu deixar de amá-lo, vocês não vão ter um pingo de consideração minha, um pingo de amor meu, de atenção minha. Eu vou desprezar vocês, porque eu deixei de amar a Cristo.
Mas sabe o que me faz amar vocês? Porque eu amo a Cristo. É isso que motiva. É isso que nos leva a servir. Mas aquele que deixa o obstáculo do sentimentalismo, não, eu tenho medo, eu não quero, né? Cria essa indisposição, ele nunca vai ser um membro eficaz, atuante e à disposição do Senhor. Temos que vencer o obstáculo da ambição mundana, compromissos seculares. E eu já falei um pouquinho aqui, ainda agora, né? Trabalho, estudos, filhos, bens, tantas coisas que a gente fala assim, não vou para a igreja não. Não vou não. Vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tenho um compromisso, eu tenho isso, tenho aquilo, e a pessoa acaba deixando, e ela poderia trocar. Eu não estou falando daqueles que trabalham por escala, que têm, né, problemas com o trabalho e tal. Não, mas às vezes a pessoa poderia remanejar, mas ela não faz. É um obstáculo e tem que ser vencido em nome de Jesus. Em terceiro lugar, lazer e entretenimento, passeio, praia, esporte, né? Domingo, ver o Mengão lá jogando Maracanã, né? Gente, vocês não? Ninguém respondeu nada? Meu Deus, tá bom mesmo, né? Um vascaíno falar do Mengão e todo mundo calado, então o Vasco jogando no Maracanã. Eu dei oportunidade, não podem falar que eu não dei oportunidade, né? Mas não me interessa quem está jogando, meus irmãos. Me interessa que o Espírito Santo vai estar aqui em campo, falando com a gente, tratando a nossa vida. A gente tem que ver o que é mais importante. E muitos têm essa barreira, não, domingo eu quero o meu lazer, eu quero entretenimento, né? E às vezes estão dentro da igreja, mas estão ausentes de mente e de coração. Estão tão ligados a entretenimentos, a divertimentos, que chegam na igreja, mas a mente está longe. Está ali sentado, o pastor está pregando e está pensando naquela maratona de série que ele fez, ficou 6 horas seguidas assistindo aquela porcaria, me desculpa a expressão, e aí chega na igreja vazio e volta vazio. Porque o seu coração está obstruído por tantas coisas. Irmãos, quando eu chego a esse lugar, quando entro por essas portas, eu tenho que esquecer tudo que está lá fora. Tudo perde o valor diante da presença de Deus. Tudo. Mas é algo que tem que ser vencido. Sábado, nós temos que dormir mais cedo. Sábado é o dia de eu me preparar para domingo estar aonde? Na casa do Senhor. Nós temos que vencer esse consumismo religioso, essa postura passiva, sem envolvimento, sem engajamento pleno e sacrificial. Não, eu estou aqui, eu recebo e vou para a minha casa. Não, isso não é ser um membro de uma igreja. Isso não é uma membresia cristã. É pagar o preço, é chegar mais cedo, às vezes ser o último a sair da igreja. E às vezes fica lá aquela turminha ali embaixo, né, os últimos, né, esperando o pastor sair, né? E o pastor atende um, atende outro. Quando o pastor desce, o pessoal bate até palma. Aleluia! É! O pastor vai embora, agora vamos embora, né? E às vezes entra no carro e sai, fica todo mundo parado lá. Tchau, já fui, né? Mas é algo a ser feito. Por que você quer tanta pressa de chegar na tua casa? Será que é sempre assim a vida? Pastor, tem muita coisa para fazer. Quer trocar? A gente troca. Amados, temos que vencer a barreira dessas igrejas alternativas que hoje estão por aí. Ministérios eclesiásticos, ministérios evangelísticos, socorristas, desportivos, domésticos, ministério de jovens. É tanta coisa que criam, que inventam, que tira o foco da igreja real. Amados irmãos, é na comunhão da igreja local que os mais diferentes dons e talentos estarão e têm que estar a serviço dos demais. É aqui que a gente tem que dar o nosso melhor em serviço aos nossos irmãos. É nesse lugar que a gente oferece aquilo que Deus nos deu e que eu retorno para Ele, para que eu possa servir aos meus irmãos. É nesse lugar. Eu quero que você abra comigo para encerrar. 1 Pedro, capítulo 2.
versos 4 e 5. Eu quero encerrar com esse texto do apóstolo Pedro. 1 Pedro 2, versos 4 e 5. Achou? Diga amém. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, a pedra angular. Nós somos as pedras vivas usadas na edificação dessa casa espiritual que é a igreja. Que a igreja, irmãos, não é um nome na porta. Igreja não é uma construção. Igreja somos nós, aqueles que se renderam a Cristo, aqueles que vivem na presença do Senhor, aqueles que se dispõem a servir aos seus irmãos, sabendo que esse serviço trará a edificação do corpo de Cristo, e como nós lemos lá no início, é a coluna e baluarte da verdade. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Seja um membro eficaz, atuante, dê a sua vida para Cristo. Quanto tempo você tem separado na tua vida para servir a Deus? E servir a Deus não é apenas um culto, não, irmãos. Só vir aqui assistir um culto, você é um frequentador. Você é um espectador. Vê todo mundo trabalhando para lá e para cá, você fica olhando, muito bonito, parabéns para todos, deixa eu ir embora para minha casa cuidar da minha vida. Você é egoísta. Você não sabe o que é reino de Deus. Você ainda não aprendeu o que é ser igreja. Porque há muitos precisando de você. E você tem se calado, se fechado, e não tem deixado Deus usar a tua vida para os propósitos dele. Que contas nós daremos a Deus no último dia? O que você fez na minha igreja? Pense nisso. Jesus te perguntando no dia do juízo final, o que você fez pela minha igreja? Não, Senhor, eu não faltava o escute, todo domingo eu estava lá. Só isso. O que mais? Senhor, eu dava o meu dízimo todo mês, pontualmente, não dava uma ofertinha de quebra. Muito bem. O que mais? Isso é a sua vida cristã? Foi isso que você fez pela minha igreja? Só? E os meus pequeninos que precisavam de você e você não se lançou para ajudar? Você não colocou os seus dons e talentos a meu serviço? Você não deixou a tua vida nas minhas mãos para eu usar você? Irmãos, todos nós prestaremos contas ao Senhor. Que você seja um membro, uma pedra viva, não uma pedra morta. Seja uma pedra viva nesse lugar, para a glória do Senhor. E que todos digam, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.